Hoje a gente está acompanhando nesta semana uma série muito interessante aqui do Aguirre Talento, do Thiago Malho, de toda a nossa equipe de jornalismo investigativo. Conseguiram ter acesso ao Zap Zap do Mauro Cid. Está repercutindo, está sempre entre as mais lidas aqui da página do UOL. E tem várias mensagens importantíssimas que elas trazem, claro, um conteúdo fundamental para a gente mergulhar na investigação de uma tentativa de golpe no nosso país, tudo que aconteceu ali depois da derrota de Bolsonaro para Lula nas eleições de 2022. Mas ela traz também algumas coisas curiosas, né? Hoje, nessa série de reportagens, tem ali uma troca de mensagens. E o Mauro Cid, num determinado momento, quando fala que Michele Bolsonaro ela estava sendo ali citada como uma possível candidata, ele fala que prefere Lula. Vamos aqui para o telão, que eu quero abrir a reportagem do Aguirre bem grandona, que é o trecho da mensagem, inclusive, que a gente está colocando para que você também tenha acesso. É o Fábio Van Garten falando com ele. E ele fala, o presidente do PL declarou que a sigla cogita lançar Michele Bolsonaro, esposa de Bolsonaro. Se quiser abrir grandona a mensagem para que as pessoas possam ler, pode abrir aí direto. Aí diz o seguinte, prefiro Lula, ha, 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 ha. Eita, isso aí vai ficar mal, hein, Thaís? Isso contradiz ele próprio, quando ele se defende. Naquela conversa que o Aguirre e o Thiago revelaram com o general Luiz Fernando Estorilho Baganha, atual chefe do Comando Militar do Oeste, em que ele fala que ele ocupava uma função institucional e que ele era leal ao Exército, às Forças Armadas e não ao presidente Bolsonaro. Aqui ele está tendo uma participação política meramente, então ele próprio está se contradizendo. Não, e aí traz os bastidores do que os aliados de Bolsonaro falam sobre a Michele, né? Aí o Fábio Van Garten fala, o PL vai pagar 39 mil por mês para a Michele porque ela carrega o bolsonarismo sem a rejeição do Bolsonaro. Aí o Fábio Van Garten, em que mundo Valdemar está vivendo? Mas é uma mensagem encaminhada. Aí o Mauro Cid diz, cara, se a dona Michele, isso aí é em áudio, né? Cara, se a dona Michele tentar entrar na política num cargo alto, ela vai ser destruída, porque eu acho que ela tem muita coisa suja. Não suja, mas ela, né? A personalidade dela. Eles vão usar tudo contra, para acabar com ela. E o Valdemar fala demais também aquele negócio dos documentos, dos papéis. Tá todo enrolado agora. Que coisa suja que ela tem, hein? Bom, a Michele tem muita história e no Congresso Nacional você sabe como que é a lógica, A fofoca, né? que tem Que ali, ela né? conheceu o Bolsonaro como secretária de um outro gabinete parlamentar, do que ela fazia antes de ser casada com o Bolsonaro. Fora todas... Bom, ele está falando de documentos, ele deve estar fazendo referências a também outras questões. Tem a questão da família dela, a avó na Ceilândia... Enfim, tem muito BO e também muita fofoca e intriga. Isso é meramente intriga política, palaciana, que o Mauro Cid está fazendo. Fez durante todo esse período do WhatsApp dele e ele vai se contradizendo. Essas matérias são muito boas porque a gente vai percebendo o que é meramente uma defesa, né, de judicial e o que é fato. Prefiro Lula do que Michele, hein, ô Josias? Foi o que o Mauro Cid disse em trocas de mensagens com aliados de Bolsonaro. Se você junta, Fabiola, esses áudios inéditos recolhidos aí no celular do Mauro Cid, com mensagens já conhecidas, algumas divulgadas pelo próprio Aguirre Talento, a gente chega a um quadro tétrico. É como se o tenente-coronel, o Mauro Cid, insinuasse que as finanças da Michele Bolsonaro são de vidro. Num dos áudios que foram divulgados agora, como você realçou aí, Fabiola, o Mauro Cid diz, se a dona Michele tentar entrar na política, num cargo alto, ela vai ser destruída, porque eu acho que ela tem muita coisa suja. Aí tenta se arrumar, não suja, a personalidade dela e tal. E noutros áudios que vieram à luz antes desse, o Mauro Cid compartilhou as suas inquietações com duas antigas auxiliares da Michele, na época em que ela era a primeira-dama. E, a certa altura, ele comparou as transações financeiras da então primeira-dama, da Michele, à rachadinha do Flávio Bolsonaro. Ele disse, é a mesma coisa do Flávio.
E a Michele fazia as compras com um cartão de crédito de uma amiga chamada Rosemary Cardoso, e trabalhava como assessora parlamentar no Senado. E o Mauro Cid é que pagava essas faturas, e pagava em dinheiro vivo, dinheiro que ele sacava numa agência do Banco do Brasil, dentro do Palácio do Planalto. A Michele disse, na ocasião, que a verba vinha da conta do marido. Nunca exibiu os extratos, também nunca explicou por que ela não tinha uma conta corrente com o marido dela, por que ela não tinha um cartão adicional do próprio marido, por que precisava usar um cartão de uma amiga que trabalhava no Senado. Então ficou no ar essa coisa, é a mesma coisa do Flávio, disse o Mauro Cid. Então, nesse tipo de assunto, Fabiola, é melhor não discutir com o Mauro Cid, porque ele é especialista nesse submundo da família Bolsonaro. Ele é um especialista. A serviço do Bolsonaro, esse tenente-coronel, ele foi muito além do que seria recomendável para um coturno indicado pelo Exército para o posto de ajudante de ordens. Então, ele fez o diabo, né? Comercializou joias, administrou o pagamento da fatura do cartão de crédito da madame. Ele fez o que não cabia a um ajudante de ordens fazer. Então, ele realmente é um especialista nessa matéria, e a insinuação que fica no ar, a partir dessas declarações, é de que o Mauro Cid acha que as finanças da Michele são feitas de vidro. Afora essas insinuações todas, tem aquele outro caso pretérito, né? Entrou dinheiro do ex-operador de rachadinhas do Flávio Bolsonaro na conta dela, coisa que jamais se explicou, né? Então, eu suponho que ele esteja se referindo a esse tipo de sujeira, a esse tipo de falta de higiene, que nunca foi acomodada ali em pratos absolutamente limpos, higienizados, é coisa que está aí no ar, em algum momento vai aparecer mesmo. Aliás, Josias, na entrevista que você fez com o Bolsonaro, você e a Carla, você perguntou sobre Michele a ele, né? Como você estava falando. Vamos até colocar um trechinho desse, da entrevista que ele fez na quarta-feira com o Bolsonaro. Quem é a Michele? É uma pessoa como primeira-dama, no meu entender, né? Porque a minha esposa foi exemplar. Cuidou da questão social, das pessoas com doenças raras, tratou da comunidade surda e fez esse trabalho, no meu entender, fantástico. Em silêncio, ela trabalhava na presidência, uma vez por semana ela se encontrava comigo na presidência. Fora isso, ela trabalhava a questão dela. Agora, ela é uma mulher, fala bem, é evangélica, então tem um carinho de uma parte considerável da população. Então, pode ser candidata? Não sei. Não sei, ele falou. E aí, Josias? A gente estava tratando nesse tópico, nesse trecho da entrevista, nós estávamos falando do apoio. Bolsonaro considera ou não a hipótese de transferir o seu prestígio político para um candidato. Aí eu falei do Tarcísio de Freitas, a Carla Araújo perguntou da Michele, e ele veio com essa resposta. Ele hoje utiliza a Michele como uma espécie de um fator de chantagem em relação aos governadores, aos candidatos alternativos da direita que cobiçam a herança do Bolsonaro. Então ele põe na fila a Michele, põe o Eduardo Bolsonaro, colocou também nessa entrevista, e como qualquer futuro presidiário, o Bolsonaro sabe que a pressa é, a essa altura, amiga da irrelevância. Então ele disse na entrevista, eu não posso bater o martelo agora, se eu bato o martelo, ninguém mais vai me procurar. Então ele está tentando se manter relevante nesse processo. Aí ele aumenta o preço do apoio político dele, e ele esclareceu ali, agora ele não basta mais a esses Tarcísios, Caiados, Zemas, Ratinhos, que estão aí atrás do espólio do Bolsonaro, já não basta comparecer a manifestações pró-anistia. O Bolsonaro aumentou o preço. Ele disse na entrevista que agora ele espera que esses governadores perguntem, por que o Bolsonaro está inelegível? Essas acusações valem, e ele quer incluir na negociação uma taxa de sucesso. Se o sujeito for eleito, uma alternativa qualquer de direita for eleita em 2026, vai precisar negociar com o Bolsonaro previamente uma taxa de sucesso, que inclui a sanção de uma anistia que venha a ser aprovada pelo futuro Congresso, ou até um indulto.
Aí ele diz, a certa altura, pode ser necessário negociar. Isso certamente vai entrar na conversa, até por conta da minha saúde e tal. Então, ele aumentou o preço, cobra o pagamento à vista dos governadores e não assegura a entrega da mercadoria, porque mantém na fila a Michele, o Eduardo Bolsonaro. Ele não exclui a hipótese de levar a candidatura dele até agosto de 2026, registrar no TSE, o TSE vai dizer está inelegível, não pode concorrer, e o vice, Michele ou Eduardo, se torna a alternativa número 1, cabeça de chapa, né? Então, esse é o contexto em que ele usa a Michele. Agora, hoje, se você conversa com os luminares do Centrão, a hipótese mais provável é a de que a Michele vire uma candidata a senadora por Brasília, com grandes chances de ser eleita, diga-se. A amiga dela, a Damares Alves, se elegeu aqui muito bem para o Senado, aqui no Distrito Federal. Ela vai seguir a tendência de que ela siga os passos da Damares e que vire uma senadora, mais uma senadora bolsonarista, né? Agora, o Bolsonaro utiliza a Michele como esse fator de chantagem. Olha, se não fizerem a minha vontade aí, senhores governadores, candidatos ao meu espólio, eu tenho aqui essas alternativas domésticas, a Michele, o Eduardo. Então, ele usa a Michele como um pretexto para se manter relevante na cena política, enquanto aguarda a sentença que está por vir do Supremo. Bom, todos os detalhes dessa reportagem está na nossa página do UOL. E se você abre lá na home do UOL, você encontra a matéria do Mauro Cid e embaixo tem o link para que você tenha acesso a essas mensagens, que é do UOL Flash, que é justamente um conteúdo que a gente tem aqui, que é uma nova plataforma, de certa maneira, para você consumir no seu próprio celular. Abre aqui para a gente no telão. É assim que você vai abrir no seu celular. Dá o play aí para a gente. Tá sem som, mas já tá aí. Celular do Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Tem várias mensagens que mostram, no mínimo, um atrito entre ele e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Deixa eu ver. Michele mandou uma notícia: os petardos de um auxiliar de Bolsonaro. Se você não sabe o que é petardo... O que é mesmo, Carol? Tipo uma bomba. Porque um auxiliar do Bolsonaro falou que ela era teimosa, medíocre, falsa crente. E ela mandou: agiu rápido, né? E aí o Cid compartilhou esse print da conversa com a Michele com um amigo que ele conversava todo dia, Coronel Câmara, que estava com Jair Bolsonaro na viagem para os Estados Unidos em dezembro de 2022. Nessa mensagem do dia 11 de janeiro de 2023, Coronel Câmara, assessor parlamentar: tive que sair com a PD, primeira-dama, tua amiga, Mauro Cid, ha. O Cid também mandou mensagens super ácidas pro Fábio Van Garten, o ex-secretário de comunicação. O Fábio mandou a notícia da ideia do PL de lançar a Michele como candidata a presidente. Mauro Cid respondeu: prefiro o Lula, ha. Fábio Van Garten, idem. E teve ainda um áudio do Cid. Cara, se dona Michele tentar entrar pra política no cargo alto, ela vai ser destruída, cara, porque eu acho que ela tem muita coisa suja, não suja, né, mas ela, né, a personalidade dela, e vão usar tudo contra para acabar com ela, né? Procurado pelo UOL, o Van Garten disse que fazia uma análise sobre as notícias que saíam na imprensa e que, nessa época, jamais se imaginou a ex-primeira-dama como candidata. A defesa do Mauro Cid não quis se manifestar porque não teve acesso aos diálogos. E a assessoria de imprensa de Michele não respondeu aos nossos contatos. E de onde veio esse WhatsApp? Tem muitos outros. É só você continuar assistindo a série O Zap do Cid. Gente, muito boa essa edição aí da reportagem do Aguirre Talento, toda a equipe também que faz redes, a Raquel com essa narração. Isso aí é o nosso UOL Flash, você vai passando o dedo para cima, você vai tendo outros conteúdos, para o lado você vai tendo o conteúdo dessa mesma reportagem. É muito interessante esse novo produto também do UOL, para que você possa consumir o nosso noticiário de uma outra maneira, na ponta do seu dedo no celular. Ô Thales, te surpreendeu aí esses bastidores? Porque essa conversa pública agora, que está na página do UOL, revelada pela reportagem do Mauro Cid, de certa maneira é algo que a gente vem ouvindo, né, nos bastidores, no entorno de Bolsonaro em relação a Michele. Ela é, como o próprio Bolsonaro disse, querida quando ela aparece, ela tem o apoio, principalmente pelo caminho evangélico dela, mas no meio político as pessoas torcem um pouco o nariz, como a gente ouve aí nas matérias. Pois é, essa reportagem mostra isso, que, primeiro,
se a Michelle viesse a ser candidata, ela teria grandes dificuldades no meio político, porque ela não é bem vista, ela é muito mal vista. O que já rodou de fofocas pessoais sobre a Michelle, fofocas financeiras, fofocas de todo tipo, isso tudo, como o Mauro Cid diz, vai vir à tona. Então, o que ocorre? A Michelle e essas gravações meio que, por um lado, apesar do Bolsonaro ter falado da Michelle, etc., por um outro lado, mostram que ela pode ter um telhado de vidro grande e a candidatura dela pode ser muito ruim para o próprio bolsonarismo. Então, a Michelle, nesse caso, ela está meio que se queimando, e se queimando também o entorno que está mostrando, o Vasgarden, por exemplo, mostrando que, olha, a gente está rachado se for a Michelle. O Vasgarden colocou lá, idem. O que o Mauro Cid disse? Se for a Michelle, eu prefiro o Lula. O Vasgarden escreveu, idem. Ele também prefere o Lula a Michelle. Esse é que é o fato. Dentro do bolsonarismo, a candidatura Michelle racha. Isso fortaleceu, creio eu, a candidatura do Eduardo Bolsonaro. É quem está se preservando. Foi para os Estados Unidos se preservar, está lá se preservando, limpando a vida dele, cuidando dos negócios dele e tal, se preservando para uma jogada do pai, que nas entrevistas também não assumiu que sairá antes de abril, que é o prazo de desincompatibilização para o Tarcísio. Ou seja, não saindo em abril, só sobra a família. Só sobra a família. E a Michelle está, com essas gravações, ela está com grande dificuldade de vir a ser a candidata à presidência na chapa pelo Bolsonaro, escolhida pelo Bolsonaro. Isso é o que eu vejo dessas gravações aí.